Olá! Mari, hiper super pontual, já tá aí. Enquanto o pessoal vai chegando, Mari, eu vou apertando aqui na gaivotinha e vou relembrando o povo de que começa nesse exato momento mais um Papo de Palhaço versão Herdeiros de Benjamin. E no caso de hoje, num formato super especial, Herdeiros do Picadeiro também, já que a nossa convidada carrega um legado maravilhoso de uma das grandes palhaças do nosso picadeiro nacional e uma história sensacional que precisa ser contada e recontada. Estou sendo atacado por aqueles bichinhos do verão, aqueles bichinhos da luz, sabe? Eles estão aqui me atacando. Vocês estão me escutando bem? Eu não botei ainda aquele negócio que eu ponho no ouvido, que eu esqueci o nome, porque eu não lembro onde é que tá agora. Ah, tá aqui. Achei. Estou sendo atacado por bichinhos de verão, aqueles bichinhos de luz. Eu acendi as luzes aqui, eles estão... Tá todo mundo me escutando bem? Eu vou botar o fone de ouvido. Estão ouvindo agora? E agora estão ouvindo direitinho? Respondam aí, por favor. Vamos ver aqui. Tirei o fone já, estão ouvindo? Mari já falou que está ouvindo, Didi falou. Cascudinha, já tirei o fone. Karine também. Só Cascudinha que não tá ouvindo, é isso? Então é você, Cascudinha aí, ó. Beleza? Enquanto o pessoal tá chegando, e eu vou dar aquele briefing do que é o nosso programa, eu queria que você pegasse essa gaivotinha que tá aí embaixo da sua telinha e avisasse pros seus amigos que você vai participar desse bate-papo incrível hoje, com uma convidada incrível, com uma história mais incrível ainda, que por minha culpa, né, ela seria convidada 2 vezes esse mês. A gente ia partilhar esse papo, que é um papo muito bom e muito longo, mas eu me equivoquei lá nas datas, fiz os convites, eu misturei tudo e acabei perdendo uma data dela. Porém, hoje, a segunda data, ela está aqui com a gente e eu vou tentar fazer um papo especial, onde vai ser um papo Herdeiros de Benjamin e Herdeiros do Picadeiro, tudo num lugar só, com a mesma pessoa. Exatamente no início do afastamento social, com a ideia de... Tá travando o vídeo? Aqui eu tô instalando, tá bem legal. Alguém mais tá travando para mais alguém aí? Pra gente ver, de repente, a sua conexão. Tomara que não seja a sua conexão, Mari. Tomara. Dá uma olhadinha aí pra ver se tá travando, dá uma mexidinha aí. Enquanto isso eu vou dando o briefing pra galera aqui. Esse programa começou com a intenção de gratidão
de chamar os mestres e os amigos que eu tive e desenvolvi no caminho da minha jornada de palhaço. São 2 décadas de palhaçaria. E eu tive muita gente que me ajudou, muita gente que me incentivou, que acreditou em mim. Então eu criei um programa para, uma forma de gratidão, falar com eles sobre isso, né, aproveitar o afastamento social, estar perto deles e também aproveitar para apresentá-lo para outras pessoas. Bom, tá travando um cadinho e volta. Tá travando mesmo, amor? Calma aí, vamos mexer aqui. E aí? Tá travado ainda? Liberou geral? E agora? E agora? E agora? Como é que tá? Troquei aqui a conexão, deixei a conexão pra Donatinha agora. Direto. Como é que tá? Alguém me diz aí? Tá legal? Bom, vamos chamar a Mari. Vamos chamar a que eu vou falando essa coisa toda, mas vou falar com ela já aqui junto comigo. Ué, por que não quer vir? Vamos lá. Bom, Mari, entra aí. Tá bom? Agora, bro, show de bola. Vamos dar sequência, então. É... Minha amiga, a mexicana. Estamos aqui, meu amigo, fazendo burrito e falando com você. Que legal. Deixa eu desligar aqui o ventilador para te escutar melhor. Pronto, agora estou escutando melhor. Tá me escutando bem, Mari? Tô, tá tudo certinho. Oh, legal, legal. Antes de tudo, Mari, muito obrigado por você separar esse tempo aí. Eu sei que tua vida é corrida, tua vida é uma loucura aí. A gente está acompanhando, você compartilha umas coisas comigo. Gente, essa mulher, além de produtora, além de palhaça, de pegar um legado e um projeto maravilhoso que fala da avó dela, que já vamos falar da avó dela, sabe? Ela ainda é uma empresária, ela está tocando um restaurante com o marido, né, mexicano, que não é qualquer restaurante, né, e ela ainda encontra tempo para fazer essas lives aqui e ajudar a gente a entender um pouco mais da nossa história quanto palhaço, porque é impossível entender a nossa história se a gente não tocar em histórias tão grandiosas como a família dela, como a da avó dela e a dela, que carrega esse legado. Então, muito obrigado e no Papo de Palhaço, da galera que vai estar aqui, que vai ver depois, que isso vai ficar gravado. Para a gente é mais um marco, para a gente é mais uma honra, a gente cresce mais um degrau dentro desse mergulho. A gente fala muito de ancestralidade na palhaçaria, né? Mas a gente esquece que a nossa ancestralidade, ela ainda está viva, né? Quando a gente para olhar para a história ao nosso redor. Gente que começou antes da gente que fomentou, que deu estrutura para os picadeiros que a gente coloca o pé hoje. Né? Então, assim, a gente tem que falar de ancestralidade com um olhar um pouco mais carinhoso para a história que existe, que está aqui, que é palpável, né, ainda. E aqui no programa a gente tem um enorme prazer de poder ter vocês aqui com a gente. E no teu caso, um prazer duplo, né? Porque seriam duas. Né? Eu me enrolei todo, botei o cheirinho na enterrada, e aí, uma confusão, bom, perdi a agenda dela, porque a agenda dela é estreita. Mas hoje eu espero conseguir, nesse tempo que a gente passar junto, fazer um papo de palhaço, herdeiros do Picadeiro e herdeiros de Benjamin junto. Hoje é mix, hoje é mix. Fazer um remix para deixar essa mulher passar. Então, antes de eu passar a palavra para você, deixar você se apresentar para o povo, você que já está aí, bota o dedo na gaivotinha aí. Tudo bem, o pessoal já sabe que vai estar gravado, e aí o pessoal fica, depois eu vejo, beleza, mas, cara, ver ao vivo, sim, é outra parada, é outra coisa. E hoje, a gente falando de herdeiro, hoje, a base é Herdeiros de Benjamin. E por que chamamos Mari? Porque Mari, com muito orgulho, é palhaça preta, que faz palhaçaria preta, e tem orgulho de fazer isso. Né? Tive a oportunidade de fazer uma homenagem ao centenário, ou melhor,
aos 150 anos de Benjamin de Oliveira, e vamos um vídeo junto, eu fiquei observando, eu falo um pouco, fiquei vendo, mas a alegria aí, de repente, descortinar para mim, né, uma história que ninguém havia falado, e que eu estava me perguntando, como não falar para mim dessa história, né? E eu fiquei encantado, eu falei, esse cara, olha aí, mais uma grande história para a gente revelar para o povo, que é a história desse legado de palhaçaria da família dela. Então, assim, hoje eu vou começar falando com a Mari, a birota, a empresária, a mulher negra que tem deixado a sua marca, tem ficado a sua bandeira com o melhor tipo de representatividade que eu acho que um negro e uma negra podem ter, que é o trabalho, que é o talento. Os nossos ancestrais que venceram, eles não venceram porque apenas brigaram pela vitória. Eles venceram porque se mostraram merecedores da vitória com seu talento. Benjamin, Chocolate, Chamego, né? Eu tenho falado isso para o pessoal aqui. Eu tenho contado outra história que vai até de encontro com um pouco desse movimento dos homens e mulheres negras de hoje, que eu não discordo, muito pelo contrário, eu concordo que ir lá tem que levantar a placa, mas também tem que mostrar competência, tem que mostrar inteligência, tem que, depois que ocupar o espaço, mostrar que ocupou o espaço não só por misericórdia deles, mas porque podia, devia e tinha condições de estar. Então, assim, hoje o Papo de Palhaço tem aqui uma mulher negra que tem mostrado isso. Tem demonstrado. A galera que não conhece, depois a gente vai deixar tudo que a gente puder deixar aqui, endereços, eu estava lá observando o blog, o projeto é maravilhoso. A história que você tem feito a curadoria da pegada da sua avó é uma coisa linda, Eu tenho outras pessoas de peso, com parentes vivos que não conseguem fazer a curadoria, o que mostra o seu talento, mostra a sua competência, né? E o projeto que é sensacional. O projeto é sensacional. Então, assim, hoje eu vou lá, e agora eu vou deixar falar com vocês, e vamos conhecer um pouco mais, de uma herdeira de Benjamin, na essência que eu quero que vocês entendam, Benjamin, de quem venceu no picadeiro, não pelo cansaço, mas pelo talento, pelo trabalho, sabe? Porque é de verdade. Então, eu vou deixar com vocês. Mariana Gabriel, se apresenta, o povo conhecer você. Oi, Rogério, obrigada, muito obrigada. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui participando desse papo de palhaço com você. E toda a conversa que a gente vem tendo nesses últimos dias, mesmo que na correria, né, vendendo um burrito ou outro aqui, a gente tem se falado. E a gente se conheceu justamente, né, para fazer esse vídeo, né, graças ao Wildson França, né, que organizou, que está montando o Quilombo Benjamin de Oliveira, né, e que juntou mais de 100 palhaços e artistas pretos circenses de hoje, né, para celebrar os 150 anos de Benjamin de Oliveira, e foi uma coisa muito linda de ver essa rede se formando, né? Então eu tenho muito orgulho de estar aqui, fico muito feliz que tenha acontecido essa conexão, essa ligação, que a gente esteja se conhecendo, esteja aqui, fico muito feliz, muito honrada. E é muito, muito lindo, eu estava conversando com meus pais, né, antes de vir aqui, né, porque todo esse projeto, toda essa história, que é a pesquisa da minha família, que eu venho desenvolvendo já há 10 anos, que começa quando eu começo a estudar palhaçaria, né? Porque quando eu nasci não tinha mais o circo do meu bisavô João Alves, e meu bisavô João Alves foi um grande dono de circo no início do século XX, então também uma história de um grande artista negro, como muitas desconhecida, né? Então, uma coisa que, falando com a minha mãe hoje antes de entrar né, remetendo ao nome do nosso encontro, né, que é Herdeiros de Benjamin, né, herdeiro desses palhaços pretos todos, né, minha mãe lembrou de uma frase do filme, do documentário que a gente fez, né, sobre a minha avó, que é do cometa que passou na minha vida e que vem trazendo e desembocando em muitos convites e coisas lindas e presentes que vem acontecendo. Tem um depoimento de um senhor palhaço, seu Biribinha, né, no documentário, e que ele fala que a minha avó, numa conversa dele com a minha avó, ele perguntou por que ela se maquiava ainda de branco, né, numa época que isso devia ser meados de 40, 50.
e por que ela se maquiava ainda de branco, né? E ela diz, numa época que ele diz que não existe mais as pessoas não se importam mais que o rosto seja negro, né? E aí ela diz, não, porque eu quero honrar a memória e a história do meu pai e de Benjamin de Oliveira, né? Então, minha mãe lembrou dessa fala e eu falei, nossa, acho que é importante e bacana que a gente falar disso, né? Logo de cara, assim, né? Porque tem tudo a ver com a nossa conversa, né? E venho aqui para fazer esse bate-papo, para contar um pouco esse caminho, né? Que vem acontecendo, desse mergulho gigantesco meu e da minha família pela história, uma investigação profunda pela história da minha família materna, que é dos Alves, né? Alves dos Reis. São todos palhaços e protagonistas negros, né? E meu bisavô, como eu disse, o dono de um grande circo, o Circo Teatro Guarani, que tem um nome indígena, né? E a gente fez um primeiro projeto de pesquisa sobre a minha avó, que desdobrou num projeto sobre a trajetória do meu bisavô, João, né? Que a gente entregou em 2018. E que a gente chega, eu vou falar só um apanhadinho, porque eu acho que é legal para chegar. Fica à vontade. E que a gente chega no final dessa pesquisa do bisavô, que é um trabalho muito bonito também, porque é um trabalho que a gente pôde refazer os caminhos do circo Teatro Guarani, né? E a gente fez em família, eu digo a gente porque esses projetos e essa investigação toda ela se dá com meus pais, sou eu e meus pais, inclusive meus pais estão aqui também, seu Salim, Dona Deise. Que legal, tô aí! Tá tudo aqui, tá todo mundo aqui. E no final dessa pesquisa, a pesquisa não tem fim, a gente sabe, né? Mas no final, nesse primeiro final desse trabalho do bisavô, a gente chega numa nova história, numa nova figura, que é a figura da minha bisavó, a esposa do meu bisavô. Vou responder o Will tá aqui, eu tô vendo. Tá, já até ele já. E eu tô caminhando para isso, na verdade é aí que eu vou chegar. E aí, quando a gente finaliza essa pesquisa, a gente chega muito fortemente na figura da minha bisavó, esposa do meu bisavô João. Ó, meu pai aqui, ó, tamo junto, é isso, Bob Sá. E a gente chega na figura da minha bisavó, Brígida, né? Esposa do bisavô João, que era indígena, charrua, do sul do país, uruguaiana. E existe uma possibilidade dentro do que a gente pesquisou até agora, que talvez o nome do circo seja Guarani por conta da figura dela, indígena. Porque o Guarani é uma etnia, assim como o charrua, é uma etnia comum no sul do país. E é comum que as pessoas digam, é Guarani, quando pode ser charrua. E o nome do circo é Circo Guarani. Então, talvez exista essa possibilidade do circo ter o nome de Guarani por conta da figura da minha bisavó. Então, a gente está falando de um circo que é preto, de um circo que é indígena, de um circo que é brasileiro, como talvez outros que a gente não saiba, né? Porque a partir do momento que a gente traz essa história à tona, isso que está sendo muito bacana, né? Quantos outros nomes surgem de artistas pretos que a gente desconhece, né? Então, enfim, muita coisa assim tá passando na minha cabeça, Rogério. Não sei se eu vou seguindo ou você vai me segurando o pé aqui. Você pode ficar à vontade, Mari. Por quê? Porque esse papo aqui é um papo onde a gente aproveita para poder ter aquele momento que a gente não teria tempo para ter com pessoas como você. Existe uma riqueza muito grande nessa história. O que você está falando para mim, de certa forma, é emocionante, porque minha avó também era Guarani. O meu avô era angolano e a minha avó Guarani. Essa mistura que gerou a base do que é o povo brasileiro de verdade. Isso é muito para mim, mexe muito comigo. Eu ainda estou mergulhando para descobrir um pouco mais. Né? Mas o Will está perguntando aqui, né? Por que Guarani? E aí você já falou isso. Aí a gente fica aqui, né, tentando. Cara, naquela época o teu avô já tinha a sacada, né, de ter um circo. Mas, como a curiosidade de todo mundo está voltada para essa história, e eu sou muito chatinho, eu vou para Mariana. Pego a máquina e volto pro tempo. Calma, rapaz, daqui a pouco a gente vai pro Herdeiros do Picadeiro. Por enquanto, ainda tem. Porque a gente também quer conhecer a Mariana. Por quê? Porque o legado da tua avó é algo... Como você disse, é um cometa. Mas o cometa precisa de um fluxo.
E você é o fluxo. Né? Se você não faz o movimento que você está fazendo, Mari, com os seus pais, nós estaríamos ignorantes de uma grande história como a tua avó, do teu avô, do teu bisavô, da sua bisavó. Né? É isso que eu não consigo deixar passar. Então, conta um pouco da Mari. A gente vai fazer uma regressão, vamos chegar até... Hoje a Mari é empresária, hoje a Mari é palhaça, pesquisadora, produtora cultural. Conta um pouquinho dessa área aí para a gente saber o quanto de coisa você faz, porque isso é muito importante para a gente também. Diz. Tá certo. Então, assim, na verdade, né, eu nasci... Fui longe, gente, peguei. Eu nasci numa família de circo, né? Mas o circo não existia mais. Eu sou filha de pai e mãe jornalistas, né? Sempre quis ser atriz porque escutava sempre as histórias da minha avó sobre o circo. Porque a minha avó viveu a época áurea do circo Guarani. Diferente da minha mãe, que viveu a época da decadência. Então, eu sempre quis ser atriz, mas minha mãe sempre segurou meu pé. Ela falava, filha, você quer ser atriz? Mas veja bem. Vamos, tá estudando outras coisas também. Vamos correr pro outro lado, vamos, né? Enfim, e aí eu acabo me formando em cinema. Eu acabo fazendo cinema, não agradei ninguém. Não agradei ninguém. Não agradei ninguém. E sempre, a vida inteira, fazendo, participando de grupo de teatro amador. Sempre foi minha paixão, né? Teatro, cinema, mas sempre com um olhar pro ator. Sempre tive essa coisa do ator, assim, né? Tanto da direção como do trabalho artístico mesmo, né? E dessa magia que tem, né? Que minha avó, que, né? Foi a pessoa que me colocou ali o pirlim-pim-pim, né? Dessa possibilidade da arte, do circo, de transformar os espaços, né? De compartilhar emoções, né? De rir junto, né? De se emocionar. Então, esse universo das artes, né? Sempre me encantou. Eu sempre fui fascinada por tudo isso, né? E com a coisa do meu pai jornalista, meu pai, né, documentarista, né, PS, né, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sou filha de pai e mãe contadores de história. Meu pai, documentarista esportivo, fez um programa durante 20 anos na ESPN Brasil, tem mais de 200 documentários especiais, ele fazia mensalmente. Então é isso, né? Então sempre gravei, sempre, né, estudei fotografia, me especializo logo que me formo em fotografia. Enfim, tenho esse caminho. Aí vou trabalhar um tempo como jornalista, trabalho na ESPN Brasil, depois trabalho na TV Cultura, no Manos e Minas, que foi um programa que me fez assim, eu sempre tive orgulho da minha negritude, mas eu vou dizer que o Manos e Minas foi um lugar assim que eu levantei o queixo assim uns 500%, assim, subi uns 4 degraus, assim, 5, 10. Porque era uma produção toda, quase toda, do núcleo de criação era todo negro, né? Então foi muito forte para mim pessoalmente isso. Me deu né, eu que já vinha, né, com esse olhar, meus trabalhos, né, tanto logo que eu me formo, eu tenho um curta-metragem e os trabalhos que eu tenho de direção e de documentário, os trabalhos eles estão ligados à figura da mulher negra, né, essa questão do imaginário que é importante a gente ver na tela, né, nos ver na tela, né. Hoje a gente ainda vê, mas eu sou de uma geração que é referência, né, programa infantil era Xuxa, né. Então assim não que esteja muito diferente, mas na minha época era nulo quase, né? Assim, né? A referência de artista, né? De atores negros, assim. Não que Xuxa seja atriz, mas enfim, vocês entenderam o que eu estou dizendo. E eu, então, faço esse caminho, e aí quando chega em 2009, né, eu brinco, e aí vem o cometão, né, na vida, que eu brinco que é uma história de amor, começa com uma separação, mas chega na comida mexicana. Que tem tudo a ver com a minha avó, que é um dos presentes mais preciosos que eu ganhei, foi esse grande amor, né, que é o Juan, e que tem tudo a ver com a história, porque justamente quando em 2009, eu vivo uma separação, né, de uma história, de um romance, e isso me tira totalmente do eixo, fico sem saber se vou para frente, vou para trás, perco o rumo. E aí uma amiga me chama de lado e falou, Mariana, por que você não faz um curso de palhaço? Né? Você não tem a coisa da tua família, você não tem né? Sua família não é circense e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, por que não, né? E aí começa a grande revolução, né? Eu começo num curso de palhaço com a Gabriela Argento, né? Que
foi palhaça do Soleil, né? Sim. Agora está no Brasil de novo, mas né, vai e volta, ela faz parte da trupe, né, do Soleil. E começa um processo com ela, que é uma formação mais teatral, né? Eu que venho de uma família tradicional de circo, uma formação muito da nossa geração, né? Muito outra, né? Uma formação muito diferente, né? E aí, conforme eu vou mergulhando na minha história, que é um processo comum do palhaço, dessa formação dessa maneira, eu começo a remexer também nas coisas da minha família e começo a me dar conta, compreender de um outro jeito que eu venho de uma família de vó palhaço, tio-avô palhaço, bisavô palhaço, e que talvez eu não estivesse naquele curso de palhaço tão por acaso, né? E é um processo muito, assim, muito mágico e muito com um fluxo muito forte, assim, uma pulsão muito forte, assim. Eu brinco que eu tinha e sigo tendo, mas muito nesse primeiro projeto que é o da avó, né? Antes um pouquinho de começar, eu tinha a sensação física que eu tinha, sabe, assim, parecia que eu estava levantando mesmo uma poeirinha, assim, abrindo um baú e uma coisa das poeira nos olhos, assim, e remexendo num tempo. Eu tinha uma sensação física, eu acho todo esse processo meio muito mágico, assim, sabe, e muito precioso, né? E aí o que acontece, tem 3 coisas que acontecem, assim, tem muitas, mas assim, são 3 que eu identifico como fundamentais para eu começar esse processo de investigação da história da minha avó. Né, que uma foi um documentário que eu fui chamada para fazer junto com 2 amigos, né, com a Priscila Giacomo, que é palhaça, e com o Eduardo Rascov, que é um projeto que chama Circo para Aqui. Ele era um projeto de pesquisa, mas que acaba virando um documentário, né? Ele já ia ter uma captação de registro, uma coisa primeira, era um ensaio para a gente fazer um documentário num segundo momento. Porque ela me chama para esse projeto porque ela conhece um grande artista, um grande trapezista brasileiro que chama Dover Tangará. Ela conhece ele, ela está trabalhando, ela era fonoaudióloga também, e ela estava trabalhando num posto de saúde, e ele estava em situação de rua na época que eles se conhecem, né? E ela fica encantada com ele, porque ele é uma figura, não sei se vocês assistiram aquele filme Stamira, né? Mas ele era uma figura muito, né, artista de circo, né? Uma pessoa muito encantador também, muito sedutor, uma pessoa, né? E com essa história do trapézio, enfim, ela fica muito encantada com ele, com as histórias dele. E ela conhece, a partir dele, ela conhece a dona Marília de Dirceu, que tinha sido ex-mulher dele e que mora num conjunto habitacional próximo da onde ela atendia o Dover, né, no posto de saúde. E aí, quando ela conhece a dona Marília, ela descobre que a dona Marília é vizinha do seu Ivan, malabarista cubano. E que no apartamento de cima mora um mágico, no outro apartamento do lado mora um mágico, que é seu Pucci. E aí no apartamento de cima, 2 palhaços mexicanos, Dona Florcita e seu Pepim. E ela fala, gente, por que essas pessoas moram todas nesse espaço, nesse prédio, né? E aí a gente desenvolve essa pesquisa que chama o Circo para Aqui, que a gente acaba descobrindo que aquele terreno, antes de ser conjunto habitacional, era um estacionamento de trailer para circenses. Então, por isso que aqueles artistas estão ali naquele espaço, inclusive muitos deles ainda estão hoje, seguem hoje ali, né? Dona Marília de Dirceu foi uma das primeiras motoqueiras do Globo da Morte, por exemplo. Caramba! São figuras muito fascinantes. E quando eu começo a fazer a gravação desse documentário, aí a coisa começa a dar um nó na minha cabeça, né? Porque já o primeiro entrevistado, que era o seu Ivan, eu chego na casa dele e eu me arrepio. Primeiro que tem uma coisa na casa que me remete à minha família. Depois tem uma coisa da postura dele física, que hoje eu vejo fácil no todo o gestual da minha mãe. A ponta do pé, minha mãe, quando fala, Dona Deise está aí, né? Dona Deise. Dona Deise, se a gente estivesse ao vivo aqui, vocês iam ver. O pé dela tá sempre em pontinha, assim, tem uma ponta, assim, né? E tinha uma coisa também que, assim, falo 3 coisas, mas foram muitas, né? Que o seu Ivan falava castelhanado, né? Porque, apesar de dizer um malabarista cubano, era chileno. E seu Ivan falava castelhanado. E a minha avó falava castelhanado porque era filha de índio uruguaia. Então, já começou a dar um nó ali na cabeça e tinha uma coisa dos valores também. O seu Ivan, durante a entrevista, ele soltou algumas frases, como, por exemplo, uma frase que era muito da minha avó, que ela dizia assim, dinheiro é papel, minha filha. Dinheiro é papel, né? Porque o artista circense, né? Como todo artista, mas o circense tá o pé no picadeiro, né?
Então ele palomba, né? Minha mãe fala, palomba a lona, né? Ele bota a estaca para montar o circo, né? Claro, tem toda uma equipe, é muita gente, mas essa noção que é pé no chão, né? Não tem o glamour, vamos dizer, né? A beleza, o fascínio, a magia, né? Do artista, mas o picadeiro é na mesma linha das cadeiras do público, né? Então é olho no olho, né? Então Que legal, que legal. essas falas dele, assim, e todo esse processo das gravações e conforme eu fui conhecendo essas pessoas, eu ia reconhecendo nelas e me orgulhando delas e da minha família também. Reconhecendo nelas os meus parentes, né? Isso foi me deixando, mexia comigo de muitas maneiras, né? E quando esse trabalho, e durante esse processo eu ia perguntando se as pessoas conheciam o chamego, ou tinham ouvido falar do meu bisavô João Alves, do Circo Teatro Guarani. E o próprio Dover, quando falava do meu bisavô, falava o João Alves, do Circo Guarani. E falava assim de boca cheia, né? Ele falava, é o tradicional circense, né? Falava assim, né? Da importância. Eu via que tinha, né, uma importância. Mas da minha avó muito pouco se falava, quase ninguém sabia. E aquilo foi me angustiando, né? No decorrer do desenvolvimento do documentário, das gravações. Porque também tem essa questão que minha mãe parou no circo, minha mãe parou de trabalhar no circo com uns 15 anos de idade, né? Então, eles ficaram, né, sei lá, pensando na minha geração, é uma geração quase pulada, né? Ficou muito tempo sem ter a nossa família frequentando as outras famílias de circo. Então, né, sei lá, a história foi ficando um pouco esquecida, né? E aí o que acontece? A última entrevista que a gente faz para esse documentário, eu não estava presente, quem estava era a Priscila Giacomo e o Eduardo Rascov. E no final da entrevista era com a dona Laudi e a dona Vicky Militello, de família circense, dona Vicky, grande atriz também. E a mãe delas, que é a dona Dirce Militello, tem muitos livros publicados, foi uma pessoa muito importante para Vocês estão me ouvindo? Opa, Tudo bem? Tô ouvindo. Tá bom. E aí, é que você estava travadinho para mim, aí eu... então fui eu, porque você estava travadinho para mim, eu perguntei, Deus, quem é? Vamos lá. Aí o que acontece é que a dona Vicky, ela dá de presente pra gente o livro que a mãe dela escreveu, o livro Terceiro Sinal. E quando eu pego esse livro na mão, que até era para estar aqui na minha mão, vou pegar na minha mão, peraí. Quando eu pego esse livro na mão, eu saí da luz, mas eu volto para a luz. Esse livro na mão. Ele tem um capítulo, esse livro. Tem um capítulo que chama Palhaço. E o palhaço que ele se refere é a minha avó. Uau! E foi uma emoção muito, muito grande, porque você imagina, né? Tá aqui. Caramba! Tudo o que eu sabia da minha família circense até aquele momento estava nessas 3 páginas desse livro. E, uau, como eu disse, o palhaço, né, ao qual o capítulo se refere é a minha avó. E tem uma descrição de cena, né, a autora, ela conta na primeira pessoa, são várias histórias de artistas de circo, de famílias de circo. E aí ela vai falando da minha família, e ela diz que uma imagem que não saiu da cabeça dela, desde quando criança, é dela, olhando por baixo da lona do circo, ela vê o palhaço amamentando uma criança. Então, a imagem que não sai da cabeça dela é do seio do palhaço. E aquilo, assim, hoje eu consigo falar sem chorar, sem tremer inteira, mas, assim, me emociona, segue me emocionando profundamente. E a nossa família toda, assim, né, quando eu não estava na entrevista, na verdade, a Priscila que me liga chorando, e aí a gente em casa chorando muito, e a gente ficou muito emocionado. E a sensação, quando eu peguei o livro na mão, era assim, né, é maluco dizer isso,
Mas eu pensei, né? Eles existiram, né? Eles existiram mesmo, né? Essa coisa da importância do registro, né? Que são coisas que a gente vai se dando conta, né? E muita coisa, Rogério. Eu tô vendo você emocionado e, na verdade, tem muita coisa que vem acontecendo. É muito complicado, né, cara? É muito complicado escutar algo assim. É muita coisa. Muito forte. Muito Eu forte. vi a cena, né, cara? Eu vi a cena aqui. Fala aí, porque eu. Não, agora a gente, é o que eu te disse, agora eu consigo falar sem chorar, mas não sem me emocionar, né? Foi muito, muito forte. E esse achado do livro foi uma das grandes. Porque é mais que motivação, né? Eu preciso achar um dia. Mas foi uma das coisas mais preciosas assim que a gente encontrou logo nesse começo, né? E foi um grande. Foi um. Como é que eles falam? O pessoal fala disparador, né? Do desenvolvimento. Foi um dos grandes motivos, foi um dos grandes achados que fez a gente começar o trabalho da avó. Assim como também o fato da gente perceber, porque esse trabalho do Paraqui, ele também ele começa a circular por universidades, festivais de circo, porque ele teve que ser fechado numa edição, porque muitas das pessoas, dos entrevistados, faleceram, inclusive o Dover Tangará, de uma maneira até muito, muito triste, assim. E a gente acabou fechando esse material de registro, fazendo uma edição que está disponível na internet, depois eu passo o link, é um documentário que está disponível. E o que acontece é que ele começa, como eu te disse, a circular por universidades, festivais de circo, e eu começo a ver e descobrir da importância da gente fazer esses registros audiovisuais da história do circo brasileiro, dessa memória. Percebo que a gente é carente dessas histórias, né, desses registros, na verdade, e nesses formatos. E, sobretudo, né, aqui, né, nesse espaço, claro, em todos eu reforço, mas pensando, né, numa história de famílias de negros, de protagonistas negros, que a gente Sim. sabe que são histórias, né, apagadas, né? Então, tudo isso vai me fortalecendo e me dando a certeza de que eu tenho que fazer esse trabalho sobre a história da minha avó, muito para além do meu orgulho de neta, né? Então, isso tudo vai me dando a certeza. E também começa um movimento muito bonito da minha mãe, né? Porque minha mãe, como eu disse, passou muita dificuldade no circo, né? Diferente da minha avó, que tinha lembranças muito positivas. A minha mãe foi o período de mais dificuldade assim na vida da família, né? Naquela época, que até chegaram a ter que vender o circo, né, do meu bisavô, um circo que durou quase 60 anos, né? O primeiro registro que a gente encontrou até o momento do Circo Guarani é 1904, e o circo é vendido perto dos anos 60, então são quase 60 anos de um circo, então você imagina o que foi vender esse, né? E minha mãe vive justamente esse pedaço, esse momento, e aí o que acontece é que ela, que falava muito pouco do circo, ela começa a falar um pouco histórias, lembranças dela, né? Ela brinca que hoje ela começa a fazer as pazes com o chamego, né? Porque ela dizia que o chamego, ela fala assim, o chamego tirava minha mãe de mim. Caramba, É, forte demais. Estou tentando aqui organizar na minha cabeça, depois dessa emoção toda, um monte de coisa sensacional que você falou. Mas uma curiosidade me veio. Elas precisaram vender o circo. E existe algum registro hoje? Ele existe? Quem comprou acabou com ele? Existe alguma pista? O Guarani ainda existe? O circo Guarani? do que a gente sabe, não. A gente segue pesquisando, né? Porque pesquisa é assim, você chega com um monte de perguntas, tem outras tantas respostas surpreendentes, e essa resposta, a gente tem, meu pai está aqui, até se ele puder me ajudar aqui com uma resposta aqui, porque a gente tem mais ou menos a data de venda
Mas a gente, assim, do que eu sei, a gente não sabe quem comprou e não segue existindo o Circo Guarani, né? Mas meu pai me corrige se ele tiver mais detalhes, que meu pai, né? Meus pais estão aqui, a gente está muito junto em tudo isso, né? E Você falou uma outra coisa também, que Mário, eu sou um entusiasta da pesquisa. Claro que respeitando o caminho particular, porque a pesquisa é particular, como você vai descobrir você ó, meu mesmo. pai colocou aqui, ó. A A avó avó pagou os impostos até os 58. impostos até 58. Sensacional. E aí, assim, é um percurso muito particular, é um percurso que alguns mestres que eu entrevistei que acham que a gente tem que olhar com um olhar de liberdade, respeitando, inclusive, a não pesquisa. É claro, a gente vai respeitar sempre tudo sobre todos. Mas eu sou um entusiasta da pesquisa e um dos motivos é exatamente esse. Olha onde a pesquisa te levou, né? Porque foi quando, no momento de tristeza da tua história, alguém te falou sobre ser palhaço, sobre buscar ser palhaço, mesmo com todo o legado da sua família, você de repente tem alguma coisa a ver. E aí, no momento em que você mergulha na pesquisa, você mergulha num mundo fascinante da história da sua família, que revela tudo isso. Do ponto de vista terapêutico, eu não sou terapeuta, você fez a melhor terapia do planeta. Ah, mas eu não tenho dúvida. Porque aquele teu momento de dor absurdamente maior, né? Pelo ponto de vista do palhaço, pô, caraca, alguém com uma história, né, de família tão grande, só descobriria alguma coisa muito grande mesmo. Então, de se manter curiosa seria algo sensacional. Agora, do ponto de vista do ser humano, eu acredito que, cara, você subiu degraus que talvez nem você pudesse imaginar. Né? Porque que história é essa, cara? Eu estou tentando aqui ainda organizar as minhas emoções para não ficar vendo a imagem que essa menina viu quando levantou a lona. A gente vai chegar lá no cadeiro, a gente vai chegar lá na vovó. Porque a gente ainda está falando da Mariana. A gente está falando da Mariana. Olha só o quanto que a Mariana, de uma dor sentimental, passando pela pesquisa do palhaço, para onde você foi? Onde você trouxe? Né? Você falou aí algumas vezes do cometa, né? É legal essa coisa do cometa. Eu até tenho alguns cometas na minha vida. Eu tenho um mestre que eu falo que ele é um cometa. Quando ele abre a boca, eu seguro na mão dele e é como se estivesse segurando na cauda de um cometa e viajando no universo. Porque me leva para lugares que eu nunca imaginei quando ele abre a boca. Mas a história do avó, né, é algo que a gente, o homem, a mulher, o artista negro, ele precisa tocar. Aí, assim, quando eu comecei a descobrir, te ouvir, ler teu blog, eu fiquei indignado, foi indignado mesmo. Não, com facilidade, ser levado para essa próxima pesquisa, porque eu sou um cara, tudo bem, tem 20, mas eu comecei há pouco tempo. E eu buscava referência e não tinha referência. E eu pergunto por que não? Por que esconderam isso da gente? Você falando disso, Rogério, me veio muito para esse processo. Vou pular para o processo do bisavô, porque tem coisas muito fortes também, né, do processo do bisavô, da pesquisa, que, como eu te disse, foi toda uma coisa também maravilhosa, né? Você imagina que a gente em família, eu com meus pais,
a gente foi refazer os caminhos do Circo Guarani de carro, né? A gente ganhou um Itaú Rumos para poder realizar essa pesquisa. E foi um trabalho, assim, tem muitas coisas muito fortes desse trabalho, né? Uma delas, e a grande, a geral, é que muitas das histórias da minha avó, que na minha cabeça eram lindas, mas talvez um pouco histórias de vó, eram verdade, né? Então, uma das coisas assim mais, né? Então, ela dizia que o circo, eles fretavam um trem para levar o circo, né? Fretavam vagões de trem. Né? Ela contava que o circo era um grande circo, mas todo circo é grande circo, né? Claro que eu queria que ele fosse enorme, mas como é que eu vou saber o tamanho desse circo, né? E aí a gente encontra um registro quando a gente vai para a cidade do meu bisavô, a cidade que ele nasceu, que é São João del Rei, em Minas Gerais, que é uma cidade muito circense, né? Que a gente não sabia, né? Isso a gente está falando de final do século XIX. Né, ele nasce em São João del Rei, e aí a gente encontra um registro aí mais para frente, em 1910, dizendo, um registro num livro, dizendo, retorna à nossa cidade o São Joanense João Alves, com um circo, com um pavilhão para 2.000 espectadores, com um vagão de trem fretado em vagão especial. Era verdade! Era verdade! Oh, caramba! Não era fantasia, era verdade, né? E, enfim, muita coisa, né? Mas eu comecei a falar disso do bisavô, porque uma das coisas que mais, né? A gente fala essa coisa de histórias invisibilizadas, histórias apagadas, né? E foi muito concreto o entendimento que eu passei a ter agora disso, né? Porque quando a gente foi procurar os registros de nascimento do meu avô, e, né, até não sei que data ficam nos cartórios, mas como meu bisavô, né, ele é de 1873, né? Ele nasceu no ventre livre, né? Mas muito próximo do fim, né, da escravidão, né? E ele... E são os sinos da igreja, tá? Pode ficar tranquilo. São os sinos da igreja. Não, é louco isso, eu já vou embora, porque São João del Rei tem uma tradição dos sinos, né? Tem toda uma questão dos sinos, São João del Rei, a cidade do meu bisavô. Então, coincidência ou não, muito lindo isso. E aí, a gente procurando os registros dele, os registros do meu bisavô ficam na cúria da igreja, né? E eu começo a ver uma lista, mas era a lista dos filhos de pessoas escravizadas, das mulheres escravizadas. Então ficava separado, era um outro documento. Aí eu comecei a ver João Alves. Aí eu comecei, meu Deus, João Alves, meu bisavô. Não coloca um sobrenome, né, dos filhos de mulheres escravizadas, porque assim você não descobre de onde vem, né? Caramba! Né? Você não consegue mapear, você não consegue. Então, junto com o meu bisavô João Alves, tinham muitos Joãos Alves, né? E infelizmente a gente não conseguia localizar. Então, assim, é uma coisa quando você diz por que apagaram, assim, não tenho dúvida, é apagado mesmo, assim, não tem, né? Não tem acaso, né? Assim, é metodologia de apagamento, né? Essas coisas vão explicando muita coisa pra gente, né? Aí é outro ponto, e aí eu ainda continuo na Mariana. Olha, assim, o teu trabalho é um trabalho muito grande. Eu vou falar como alguém que tem tentado revirar os baús da própria história para poder entender um pouco mais. Sei que a minha avó era Guarani, sei que meu avô era da tribo Umbanda, então foi trazido para cá, né? Mas eu não tenho muitas informações e talvez não consiga com facilidade justamente por causa desse apagão histórico que eles passam. E isso não é falado, isso não é requisitado, isso não é, sabe, isso não é buscado. Porque às vezes a gente reclama tanto que a nossa história é uma história embaçada,
E a gente sabe aí, ó, o porquê, né? A gente sabe o porquê. Existe esse porquê, né? Eu acho que tem outras coisas que a gente deveria lutar. Coisas importantes como essa aí que você fez, né? Como hoje, como o primeiro momento da gente é herdeiros de Benjamin, eu estou focando muito no que tu está fazendo, Mari, porque é muito grande o teu trabalho, né? Não, a história da tua avó é enorme. Isso, é fato. Mas tu trabalho é gigantesco. E aí agora não só o teu da tua mãe e do teu pai, né? Mamãe e papai, ó, beijo para vocês. Porque isso ainda é um outro grande exemplo pra gente, né? Cara, talvez sozinha foi mais difícil. Talvez não seria, né? Oxe. Eu imagino. Mas esse trabalho é grande demais. Porque esse trabalho não fala só da sua avó. Esse trabalho fala da nossa história. Eu estou tentando reunir fatos, reunir material. Eu gostaria muito de fazer um espetáculo. Eu gostaria desse pós-pandemia. Eu quero fazer algo que fale desses ancestrais que estruturaram, que pavimentaram a estrada da palhaçaria para mim, que vieram antes. O Benjamin, o Chocolate, a sua avó e outros, né? E isso só é possível, né, quando a gente dá de cara com vocês. Porque quando a gente vai buscar pelas vias comuns, né, se digita lá no Google, como é que pode esconder essa história da gente? Revela histórias de gente Mas que... alguém... Mas quem põe as informações no Google, né? Quais são as histórias que estão no Google, né? As nossas seguem não estando, né? Essa ilusão da informação, né? Que é o que a gente não pode ter. Exatamente, esse incômodo que está acontecendo aqui é um incômodo que tem que ser conversado, discutido um pouco mais. Porque histórias como essa precisam fazer parte dos contos do Google. Eu, uma vez conversando com o Márcio Libar, ele falou para mim, logo no começo da minha trajetória, e eu nunca pensei que fosse, de repente, fazer algum trabalho relevante a nível nacional, porque minha cabeça estava voltada para um grupo. Eu estava buscando conhecimento, levar para esse grupo. E ele falou para mim assim, rapaz, você quer saber que você é nesse mundo todo, hoje? Ele digita seu nome no Google. Eu vim para casa, mas depois, curioso, eu digitei meu nome no Google. E apareceu lá 3, 4 fotos do Orkut na época, que era tudo que o mundo sabia sobre mim. Tudo, tudo. E aquilo me gerou um incômodo, porque eu tinha uma missão, e a minha missão era chegar em muitas pessoas. Não era falar de mim, mas era chegar em muitas pessoas. Mas como é que eu ia fazer isso com aquela representatividade pífia? E aí eu fico pensando, eu já brinquei aqui, né? Eu joguei Mariana Gabriel. E, gente, o Google parece que fala entre os dentes de grandes histórias, né? Ele parece que ele fala entre os dentes de grandes histórias. Mas está lá. Tem lá o blog, tem lá a explicação, tem lá teu trabalho. Mas eu acho que é pouco demais. Eu acho que o Google fala pouco demais de uma história grande. Tudo bem, não vamos botar a culpa no Google só não. A culpa é nossa. Eu estou fazendo aqui a minha culpa. Minha culpa. Por quê? Porque às vezes a gente tem demorado muito a procurar essas histórias. Talvez eu tenha demorado muito a procurar a representatividade negra no picadeiro. E aí chegar até chamego. Mas é que eu acho que tem a ver com muita coisa, Rogério. Eu acho que tem a ver com muita coisa. Com os contextos que a gente vive, com o momento. Eu penso, eu não sei, eu acho que tem a ver com muita coisa. Eu também penso, a história da minha avó, né? Minha formação em cinema, minha avó sempre foi a minha musa inspiradora. Quando que eu vou gravar um filme sobre a história dela? Ela já tinha falecido, já fazia 2 anos. Quando eu entro na palhaçaria, o documentário eu faço em 2014. Mas eu não acho que deixa de ter a importância, né? Essa coisa do cometa e do momento, né? E eu acho que, né, o momento que vem a história da minha avó, né, à tona, é um momento de fortalecimento também da rede de mulheres palhaças, né, no Brasil.
E aí um fortalecimento latino-americano, né, de mulheres palhaças. Então tem uma rede forte de mulheres palhaças nos países latino-americanos. Então eu acho que as coisas elas vêm muito, tem a ver com muitas coisas, né? Tem a ver com muitas coisas. Hoje a gente fala muito assim, quando eu comecei a fazer o documentário da avó, a gente não ainda verbalizava pouco essas questões raciais, assim, sabe? O documentário da avó, quando ele vem, muita coisa que é dita, a gente não dizia muito naquela época. A gente pensava, a gente discutia entre os nossos, mas não era uma coisa que... Eu não que eu tenha visto muita coisa na vida, mas assim, até naquela época, diferente do momento de hoje, que a gente vê nos jovens, né? Que estão o jovem preto hoje tem um orgulho de bater no peito e que não deixa a peteca cair, entendeu? Porque é um momento que no mundo as pessoas estão, né? No mundo ocidental, do que a gente vê, né? Do que a gente sabe, né? Essa coisa forte que o pessoal fala, né, do George Floyd, claro, o horrível que ele viveu, mas isso, infelizmente, no Brasil, a gente vive à torta e à direito o tempo todo, né? Todo dia. E aí o pessoal fala, mas o movimento, como que é o movimento negro no Brasil? Pô, existe resistência negra desde sempre. Desde sempre. O que a gente sabe da luta do nosso povo? A gente sabe pouco, porque é pouco falado. Mas não que não exista, né? E existe muito, né? Então, com a história do bisavô, a gente chegou na questão das Irmandades do Rosário, né? Que existem, sei lá, mais de 400 anos essas irmandades que estão ligadas à Igreja Católica, mas são redes, né? Eu chamo de redes para associar com o momento que a gente vive hoje, que a gente vive em rede e acha que porque é virtual é uma coisa nova, mas é uma coisa que sempre existiu, né? Esses artistas né, se fortaleciam em rede, né? Os artistas circenses se fortaleciam nas redes, tinham redes, eram associações. Né? A Irmandade do Rosário é uma irmandade, eram redes de pretos católicos, mas para garantir que as pessoas que falecessem pudessem ser enterradas. Quer dizer, segue sendo isso, né? Então, assim, enfim, muita coisa. E é um sistema todo muito, muito sacana, né? E a gente precisa, eu acho, o momento que a gente tá é o que a gente tem que aproveitar. Então, eu vejo assim, vamos para frente. Então, o que a gente não viu, que não tinha visto, foi. Porque o que foi, de uma certa maneira, já foi. A gente tem que ir para frente, né? Tem uma fala, isso tudo que a gente está falando... Me traz muito uma fala da professora Hermínia, né, no documentário, que foi uma coisa que me chacoalhou muito a cabeça, que ela fala assim, um depoimento que ela diz assim, os palhaços cantores, na sua maioria negros, são os primeiros a gravar disco no Brasil. Aí você fala assim, oi? Que parte da história que eu não sei. Olha o tamanho disso. Né? E aí ela fala de Eduardo das Neves, e aí outro dia numa entrevista, acho que foi até na live do Will, com o Wilson França, que ela falou, aí o Mário Pinheiro, enfim, ela citou assim 20 palhaços pretos assim. Sim. Assim. E que a gente desconhecia, e que a gente que estuda palhaçaria desconhecia, e que bom que a gente está atrás dessas histórias, e todos os nomes que ela falou eu vou anotar e vou sempre repetir e falar o nome e sobrenome, para que a gente saiba e siga sabendo, e que, né? E eu acho que esse é o nosso instrumento de luta, um dos nossos instrumentos de luta, lembrar da nossa história, né? Exatamente. Saber da nossa história, saber quem a gente é e recuperar essas histórias e registrar essas histórias, né? Eu acho que esse é um dos caminhos de luta nossa, né? Remontar a nossa história. Imagina, os primeiros a gravar disco no Brasil, olha o tamanho disso. É muito grande. De criar interrogações absurdas na cabeça da gente, saber disso. E você tem razão quando você fala, cara, tem que ser aqui para frente. Porque senão a gente perde o bonde. O bonde hoje é acessível. O bonde hoje nos escuta. O bonde hoje abre espaço para a nossa fala. Você tem muita razão nisso. E o Herdeiro de Picadeiro, Herdeiro de Benjamin, ele tem exatamente essa essência. As pessoas que eu tenho convidado são pessoas que têm, nesse momento, no tempo de agora, 28 segundos. Calma lá, 28 segundos para acabar. A gente vai e volta. Tá? A gente vai e volta. Gente, olha só, a gente vai e volta.
É assim, Eu saio e volto, é isso? eles só avisam quando tem 16 segundos. Tá, paramos aqui e voltamos em 10 segundos. Não, 10 não, 30 Ok. segundos que demora.